Então ele coloca dessa forma: resguardando-se de sentimentos ruins. Nós vamos falar somente de um sentimento que é ruim e danoso para a nossa fé e para a nossa vida. O texto áureo está em Mateus capítulo 5, versículo 22, que assim está dito lá em Mateus capítulo 5 e verso de número 22. E ontem eu fui para o Itaim e eu falei para os irmãos: não falte não, hein? Venha para a escola dominical, porque hoje a conversa vai ser um pouco mais séria. Aqui está, Mateus 5:22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Então, meus irmãos, veja a seriedade do assunto que nós vamos tratar hoje. Avança. Verdade prática. O Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus, que forma o caráter do cristão. O que é a ética, irmãos? É a maneira como você se comporta. Maneira como você se comporta com o seu irmão, com o seu esposo, com seus amigos. Isso é ética. E o reino, ele tem a sua ética particular, que nós vamos aprender uma delas hoje. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-la. Então ele já está deixando bem claro: não tem opção, não tem alternativa, é viver e acabou. Não tem para onde correr. Eu faço se eu quiser, eu vivo se eu quiser. Não existe isso. A ética do reino não existe. A ética do reino é para fazer. Amém? Avança. Nessa lição vamos aprender que o Evangelho não é antinomista, mas sim impõe sobre nós obrigações para ser obedecidas por cada um de nós. Está bem errado as coisas aí, depois eu agir, tá? O que é antinomismo? Anti, contra, nomos, lei. Contra a lei. O Evangelho não é contra a lei. Esse Evangelho mamão com açúcar que pregaram, estão pregando, não é o nosso que nós conhecemos. Esse Evangelho de Jesus que é só o coração, não é o que nós conhecemos. O Evangelho ele tem lei, o Evangelho tem obrigações. Nós temos mais obrigações diante de Deus. Como é que fala? Obrigações é outra palavra? É privilégio? Sei lá como é que é. Nós temos mais obrigações do que qualquer outra coisa no Evangelho. O Evangelho é o Evangelho da obrigação. Quem quer morar no céu tem que obedecer e acabou. Nós somos súditos de um reino, certo? Amém ou não amém? Somos súditos de um reino. Se somos súditos de um reino, esse reino impõe seus regulamentos, e quem é súdito faz o quê? Obedece se quiser continuar nesse reino. Amém? Então ele impõe isso. Então ele não é antinomista. O Evangelho não é contra a lei ou sem lei. Pastor, Oi. súdito é igualmente vassalo. O que vem ser a súdito e vassalo? É vassalo, né? Vassalo, Vassalo é aquele indivíduo quando o reino saía para a guerra e ganhava daquele outro reino, então ele se tornava vassalo. Ou seja, como se fosse servo do outro reino. Tá? Entenderam, irmãos? Amém? Isso é vassalo. Então, Jesus deixa bem claro nesse texto que a cólera é a antessala do que, meus irmãos? A cólera é a antessala do que? Está certo, a palavra do homicídio está certa, eu tenho certeza. A cólera é a antessala do homicídio. Você já viu alguém matar alguém não estando encolerizado? O cara está em paz, pega uma arma e dá um tiro no outro. Você já viu isso? Você só vai... É formado primeiro na mente, né? Você só vai matar alguém se você tiver com muita raiva daquela pessoa, com muito ódio. Então por isso que o pastor Oséias colocou lá que a cólera é a antessala do homicídio, e nos mostra a necessidade de estarmos reconciliados. Vamos ler agora, irmão. Mateus capítulo 5, versículo 21
a 26. Quem estiver lá em Mateus já pode começar a ler. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encontrar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será réu de sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Nesse texto, Jesus mostra a necessidade de nós estarmos reconciliados uns com os outros para adorá-lo em espírito e em verdade. Amém, meus irmãos? Então aqui ele coloca a total necessidade de reconciliação uns com os outros, porque disso depende a nossa adoração ao Senhor. Avança. Antes de colocar lá no grupo, eu prometo que eu arrumo isso daí, tá, irmãos? Eu fiz ontem na correria, acabou sendo meio errado, mas antes de colocar lá eu arrumo. Então, o primeiro ponto: o Evangelho não é antinomista, ou seja, ele não é contra a lei. O Evangelho, ele ratifica a lei. Quando nós falamos de lei aqui, nós estamos falando da lei moral, aquela lei moral que é estipulada nos 10 mandamentos. Não toda a lei, porque parte dela já foi cumprida, não precisamos cumprir, mas a lei moral, que é a espinha dorsal do Evangelho. A lei, ela é a espinha dorsal do Evangelho. Os irmãos já leram os 10 mandamentos? Sabe de qual? Então vamos ler um pouquinho rápido, para os irmãos entenderem o que nós estamos falando. Irmãos, sem isso daqui não existe Evangelho. Êxodo capítulo 20, verso 4: não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem as águas debaixo da terra. Os 10 mandamentos, ele regula comportamento. Qual o nosso comportamento diante de Deus, o nosso comportamento em relação aos homens. Eu não vou ler tudo aqui, senão vou perder tempo, mas lá na sua casa você vai ler os 10 mandamentos com a seguinte coisa na cabeça: ele regula o meu comportamento. Qual é o meu comportamento para com Deus e qual é o meu comportamento para com o próximo? É isso os 10 mandamentos. Então o Evangelho não é contra a lei moral de Deus, nunca foi. Ele vem ratificar aquilo que foi dito. E a gente vai chegar num texto que diz, Jesus falou assim: viste que foi dito aos antigos, se relacionando ao 6º mandamento: não matarás. Amém? Então o Evangelho não é contra a lei. O Evangelho ratifica, e a espinha dorsal do Evangelho é a lei. Esse termo é empregado no grego, antes já expliquei isso aqui. Alguns dizem que os cristãos não precisam obedecer à moral do Antigo Testamento. Dizem que a lei não teve origem de Deus, por isso deve ser rejeitada. Tem pessoas que falam isso. Tem pessoas que dizem: mas a lei é do Antigo Testamento, a lei não teve origem em Deus, a lei foi dada por Moisés. Não, irmãos. A lei teve origem em Deus, teve origem no nosso Pai, no nosso Criador. Portanto, que nós temos que colocar em prática, não como meio de salvação, mas como um comportamento diante de Deus e diante dos homens. Amém? Então não tem essa história de que ele não teve, a lei teve origem em Deus e por isso não pode ser rejeitada. Alguns advogam a ideia de que Deus decretou a existência do pecado. Sendo assim, não podemos evitá-lo. Irmãos, Deus não decretou. Digo, no sentido de o pecado vai entrar no mundo. Há o que nós chamamos um decreto permissivo. Diferente. A gente vai aprender isso.
Há um decreto permissivo de deixar entrar o pecado no mundo. Mas não que Deus decretou, vai entrar o pecado no mundo porque eu estou decretando. Houve uma permissão de Deus para que o pecado entrasse no mundo. É diferente. Então Deus não decretou, porque se Ele tivesse decretado o pecado, que responsabilidade eu teria sobre meus atos, irmãos? Se Ele decretou o pecado, logo eu não sou responsável pelos meus atos, porque foi um decreto divino. Se foi um decreto divino, o responsável é Deus e não eu. Portanto, eu posso errar do jeito que eu quiser, que eu não tenho nenhuma responsabilidade. Mas a Bíblia nos mostra que Deus não decretou o pecado e que nós temos responsabilidade sobre nossas ações, sobre os nossos atos. Amém, meus irmãos? Entenderam isso aqui? É importante entender isso aqui, para não falar igual esse povo, que Deus decretou a entrada do pecado no mundo. Se Ele decretou, logo eu não tenho responsabilidade sobre minhas ações. Amém? Nós temos responsabilidade sobre aquilo que fazemos. Tudo que fazemos, somos responsáveis. Para bem ou para mal, somos responsáveis diante de Deus. Outros dizem que a lei é oposta ao Evangelho. E ela não é oposta ao Evangelho. A lei é a espinha dorsal do Evangelho. A lei ratifica o Evangelho. A lei é o próprio Evangelho. Amém, meus irmãos? Todas essas formulações contradizem a palavra de Deus. Vamos ler Romanos, capítulo 6. Vamos ver o que Paulo diz em Romanos, capítulo 6, versículo 15 e 16. Então o Evangelho não é contra a lei, mas sim ratifica a lei. E a espinha dorsal do Evangelho é a lei de Deus. Nós não somos, irmãos, um povo sem lei, como querem. Romanos 6. Nós não somos um povo sem lei. Nós não somos um povo que andamos à doida, ainda que alguns estão andando na doida, como querem, do jeito que querem, mas nós não somos. Nós temos uma lei, nós temos obrigações a ser cumpridas, nós temos responsabilidade a ser assumida diante de Deus. Irmãos, qual que é o problema hoje? O grande problema hoje é que estão introduzindo um evangelho tão frouxo, tão safado no meio da igreja, que está tirando o senso de responsabilidade de muita gente. Muita gente está perdendo a noção do perigo, irmãos. Essa é a verdade. Tem muita gente perdendo a noção do perigo. Nós estamos brincando com fogo. Nós estamos brincando com quem não pode ser brincado, irmão. Nós estamos lidando com alguém que não pode ser tratado como se fosse um pedaço de lixo. Não estamos lidando com alguém que recebe resto. Quem recebe resto é lata de lixo. Amém, meus irmãos? Amém. Então tem muita gente que está brincando com fogo sem perceber. Tem muita gente dando resto. E Deus não aceita resto. Ou eu dou o melhor, ou eu não dou nada para Ele. Deus prefere assim, irmão. Ou você dá o seu melhor, ou você não dá nada para Ele. O que quer dizer dar nada para Ele? Fique na mão do capeta. Amém, meus irmãos? Meia boca, irmão, não dê. Não faça. Não quer dar nada? Fique na mão do capeta. Quer dar? Dê o melhor para Deus, porque Ele só aceita o melhor. Ou alguém aqui pode me apontar algum dia que Ele deu alguma coisa à minha boca para algum dos senhores aqui? Ah, vou dar isso aqui, isso aqui. Dá qualquer coisa para os senhores e senhoras? Quando Ele dá o melhor. E quando Ele não dá e pronto, acabou. Mas quando Ele dá o melhor. Romanos capítulo 6, verso 15 e 16, diz o quê? Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então Paulo diz, então qual que é a história agora? Então quer dizer que agora nós vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Quem vos ensinou que a graça é libertinagem? Quem vos ensinou que a graça não tem lei? Quem vos ensinou que a graça não tem obrigação? Por isso ele faz a pergunta retórica.
Pecaremos nós então, porque estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Está dizendo, então quer dizer que debaixo da graça eu posso pecar, e debaixo da graça e debaixo da lei não? Está dizendo, não, de modo nenhum, porque assim como Deus instituiu seus mandamentos lá para os antigos, assim Ele também instituiu os mesmos mandamentos para nós aqui hoje. As mesmas coisas que Deus passou para o povo lá no deserto, lá no monte, dando as 10 tábuas, são as mesmas tábuas que estão em vigência em nosso meio, não como meio de salvação, mas como um comportamento diante dos homens e diante de Deus. É por isso que Paulo diz aqui, então quer dizer que estamos debaixo da graça, vamos pecar. Se estivermos debaixo da lei, não vamos pecar? Diz, de modo nenhum. Ainda na graça é que nós não devemos pecar mesmo. Nós vamos perceber que a graça é muito mais rígida do que a lei. Avance. A lei é o Evangelho. Em Mateus 5,21, Jesus aponta para uma lei específica do Código Mosaico. Vamos ler Mateus 5,21, qual é essa lei específica que ele diz lá e que o Código Mosaico também diz? Mateus 5,21. Olha lá, ouviste que foi dito aos antigos. O que foi dito aos antigos? Não matarás. Não matarás, mas qualquer que matar será réu de Juízo. Então ele aponta para esse mandamento para falar da cólera, meus irmãos. Jesus está tratando aqui da cólera, e ele leva o povo ao 6º mandamento, dizendo, olha, não matarás, porque a cólera, o ódio, é a mesma coisa como que se você estivesse matando um indivíduo. A gente vai ver isso aí. Olha lá, o visto foi dito, essa expressão aponta para a relação direta entre o Evangelho e a lei. Quando ele pega e diz aqui, olha, ouviste o que foi dito aos antigos, ele já relacionou a lei e o Evangelho. Assim como foi dito para os antigos, não matarás, assim eu também digo para vocês que vocês não devem matar. Crente mata outro crente, irmãos? Amém ou não amém? Mata ou não mata? Mata? Como é que o crente mata outro irmão? Está aí, como nós matamos. Nós matamos as pessoas dentro do nosso ódio, dentro da nossa cólera, dentro da nossa ira alimentada. Agora presta atenção numa coisa, irmãos. A Bíblia diz que nós podemos até irar. O que nós não podemos fazer? Não podemos pecar. Eu posso irar contra meu irmão, é natural, é parte da nossa natureza. Mas eu não posso alimentar essa ira em relação ao meu irmão, porque senão, assim como um assassino que mata alguém literalmente, eu também sou mais assassino do que aquele que está matando literalmente, porque eu estou matando todos os dias esse irmão dentro de mim. Amém, meus irmãos? Oi. Quer dizer então que a ira momentânea todos nós temos. Todos. Paulo vai dizer isso, nós vamos ver. Tá? Mas não podemos. Tá? Não podemos alimentar. Não podemos ficar com esse troço 300 anos. Que tem irmão que fala, eu tenho uma mágoa dentro de mim, eu tenho ódio. Você está morto. Não está morto. Esse irmão está morto e está matando outro junto com ele. Ele não perdoou, né? Não, então isso a gente não pode fazer, não pode alimentar. Então o que Jesus fez? Ele ratificou a autoridade da lei, revelou, irmãos, aqui está o que os judeus não entenderam. Ele revelou o espírito da lei, porque a lei vai mais fundo do que a letra da lei. Então ele revelou o espírito da lei. Vamos ler o versículo 22, olha como que ele revelou o espírito da lei. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Então ele foi no espírito da lei. Aonde nasce a cólera? Na alma humana. Aonde nasce o homicídio? Aonde nasce o homicídio? A
O homicídio acontece na alma do cidadão. Aonde o indivíduo fica irado? Não é na alma? Na alma, sentimento. Então o homicídio nasce na alma humana. Uns têm coragem de ir lá e matar, outros não têm coragem de ir lá e matar, mas mata na alma dele, mata todo dia lá, o cara lá sentindo ódio, sentindo desejo que ele morra, orando para que ele morra, maldiçoando. Quando você faz aquela oração, Jesus, coloca esse irmão nas tuas mãos, você está querendo, eu queria mesmo que o Senhor matasse ele, porque se eu não fosse preso eu mesmo matava. Como eu vou preso, então eu não quero sujar minhas mãos, então o Senhor suja as mãos do Senhor, porque o Senhor não vai preso, mate ele por mim. É só isso, irmão. Quando você estiver irado, você for lá orar, Jesus, coloca esse irmão nas tuas mãos, você está pedindo exatamente isso. Senhor, eu não posso sujar minhas mãos com sangue, mas o Senhor pode ser meu matador. O Senhor pode ir lá para mim, matar ele para mim, porque o Senhor não vai preso. Se eu for lá eu vou preso, mas como eu não quero ir preso, então o Senhor mate ele por mim. É isso que você está falando na oração. Simples assim, meus irmãos. Senhor, eu coloco esse irmão nas tuas mãos, então fale logo. Senhor, mata ele, porque eu não posso matar, porque se eu matar eu vou preso. Se eu não fosse preso eu mesmo matava, mas eu não posso, então mate o Senhor por mim. Seja o meu assassino de aluguel. Porque quando coloca na tua mão, você está pedindo a morte. A pessoa não está pensando em nada de bom. Lógico que não, você quer mesmo que ele morra. Você quer mesmo que ele se lasque todo. Você quer que ele se exploda. Então seria o contrário. O Senhor tem misericórdia dele. Mas a gente fala, Senhor, bota da tua mão. Seja meu matador. Eu tô comprando os seus serviços de assassino. Seja o meu assassino. Pastor, mas nesse sentido aí, quando a pessoa ora nesse sentido, a gente tem que entender se a pessoa está morrendo ela mesma, porque Deus não vai responder essa oração. É claro que não. Quem está morrendo é ela mesma. É como se ela estivesse falando assim: eu sei que eu estou pedindo o Senhor para matar, o Senhor não vai matar, eu não posso, mas eu vou morrer por ódio. O Senhor não pode, mas eu mato então. Eu mato dentro de mim. Mata ele mesmo, né? Mata ele e mata quem está no sentimento da outra pessoa. Então morre os dois para ele. Morre ele e morre a outra pessoa. Porque a cólera, ela é a antessala do homicídio. Eu vejo assim, às vezes eu penso, mas eles falam assim, eu repreendo toda oração contrária. Eu falei, Senhor, como que a gente pode repreender uma oração contrária? É como se ele estivesse repreendendo aquilo que Deus está fazendo na vida dele, de ruim, que o outro está pedindo para Deus fazer. É que oração contrária Deus nem ouve. Então, meus irmãos, Jesus foi no espírito da lei. Disse, olha, o homicídio não nasce no ato do homicídio, mas o homicídio nasce na alma humana. Quando eu abrigo a cólera, o ódio, a ira, aí nasce o homicídio. Por isso que ele diz aqui, eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio, e qualquer que disser louco, será réu do fogo do inferno. Então o homicídio já nasce na minha alma, quando eu abrigo a cólera, a ira, a raiva, todo tipo de lixo emocional, ali nasceu o homicídio, ali nasceu o assassinato. Então Jesus foi no espírito da lei e não ficou preso na letra da lei. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Os fariseus e escribas interpretavam esse texto em sua literalidade. Vamos ler esse texto, irmão? Abra lá, alguém abre. Êxodo capítulo 20 e versículo 13. Quem achou ler? 13? Êxodo. Não matarás. É isso mesmo. Não matarás. Mas os escribas e fariseus estão presos na letra da lei. Então é o seguinte, olha, eu não posso matar. Na cabeça dele, o homicídio era só aquele que eu realmente ia lá e matava o indivíduo. Jesus está dizendo, vocês estão interpretando errado. Você tem que ir no espírito da lei. Não abrigue cólera, não abrigue ódio, ira, raiva do seu irmão, porque se você fizer isso, você já matou. O fariseu não, só é homicídio se eu matar literalmente. Jesus está dizendo,
Não, não é assim. Se você abrigar a cólera, a ira, você já matou o seu irmão. Então eles não entendiam, não interpretavam de maneira correta a lei. E Jesus foi lá e interpretou de maneira correta para eles. Avança. Legalismo e antinomismo. O que é um legalista? Legalista é a atitude em cumprir de forma rigorosa a lei para alcançar o favor de Deus. Esse é o legalista, irmãos. É aquele que faz para agradar, aquele que faz para poder se aproximar de Deus. Oi. Então foi por isso que escribas, fariseus e saduceus não mataram, mas levaram romanos a fazer. Porque eles não podiam, eles não tinham direito à pena capital, mas levaram a Roma matar o nosso Cristo. Mas quem matou na verdade foram eles, já dentro deles, porque alimentaram um ódio terrível em relação ao nosso Cristo. Tá? Então, querido, o que é legalismo? Legalismo é aquele que faz para agradar a Deus. Ah, eu vou na igreja, mas como é? Eu vou só para agradar. Ele só está fazendo. Lembra que eu falei a vocês? Não adianta fazer, tem que ser, porque fazer até o diabo faz. Ou vocês acham, o diabo vem todo dia aqui. Cada culto que nós reunimos, o diabo vem aqui. Todo culto o diabo vem aqui. Porque ele não está preso, ele está solto. Diz a Bíblia que ele está solto aonde? No ar. Aí ele encontra um crente que está com a vida mais para lá do que para cá. E aí cutuca esse crente na hora do culto. Porque o diabo também vem aqui. Fazer o quê? Vem ver. Então, querido, não é fazer, é ser. O legalista ele só faz. Sabe aquele tipo de gente? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço? É esse tipo de gente, é o legalista. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Ou seja, ele é um devasso, ele é um prostituto, ele é um desgraçado, mas ele está fazendo para tentar alcançar o favor de Deus. Ele não é, ele só faz. Então esse é o legalista. Não podemos ser legalistas, meus irmãos. Antinomista é a atitude que rejeita todo tipo de norma. Irmãos, é muito fácil você perceber um crente que é contra a lei dentro da igreja. É muito fácil. Muito fácil você perceber um crente que é contra a lei de Deus. Sabe como é que você percebe esse desgraçado? Quando ele diz: eu não sou obrigado a fazer nada. Onde essa praga está pensando que está? Não é obrigado a fazer nada? Que parte da Bíblia que está lendo? Que parte do Evangelho que... Irmão, põe na tua cabeça, o Evangelho é de obrigação. Amém ou não amém? Não faça isso aqui para tu ver então uma coisa. Eu não sou obrigado a ouvir que Jesus está... Então não faça não para tu ver para onde é que tu vai. Se não é para os quintos dos infernos. O Evangelho impõe obrigação. Então quando você pegar um crente que fala: eu não sou obrigado a fazer nada, digo, esse aí é contra a lei de Deus mesmo. Esse aí está precisando se converter. Porque quem está em Deus sabe: eu tenho que fazer, eu tenho a obrigação de fazer, porque se eu não fizer, a graça de Deus não vai estar sobre mim. Ou Jesus está colocando aqui uma opção para nós aqui. Olha, minha gente, vocês é quem sabe. Se você quiser se encolerizar, eu não tenho nada a ver com isso. Ele está dizendo, não mata. O que ele está dizendo? Não matarás. Não abrigue ódio, não abrigue ira, não abrigue mágoa no seu coração, porque se você fizer isso, você é réu do fogo do quê? Do céu? Você é réu do fogo do inferno. Ora, você tem uma obrigação. Então quando você pega um desgraçado desse dizendo: eu não tenho obrigação nenhuma, esse crente está nos quintos dos infernos. A alma dele já está impregnada com o inferno, meus irmãos. Sangue e fogo, como diziam os antigos. Sangue e fogo. Quando você pegar um crente: irmão, não tem obrigação, diga: irmão, sangue e fogo em cima de você. Sangue para purificar os seus pecados e fogo para lhe converter. Porque nós temos obrigações a cumprir, sim. O Evangelho não é contra a lei. O Evangelho é a favor da lei, e a lei é
a espinha dorsal do Evangelho. Eu quero ver quem quer que seja crente aqui que vai ter outro Deus antes de ti. Alguém aqui dá para ser crente assim? Ah, eu sou crente, mas sigo o Buda. Dá para ser crente desse jeito, meus irmãos? Eu sou crente, mas eu sigo o Buda. Eu sou crente, mas eu vou no terreiro de macumba. Eu sou crente, mas eu sou kardecista. O que Deus falou? Não terá outros deuses diante de... É uma opção, irmãos? Ou é uma obrigação, uma ordem que tem que ser seguida? Eu quero ver quem é um crente que vai ser crente servindo a dois deuses ao mesmo tempo. Eu quero ver qual é o crente que diz: olha, eu vou pegar a irmã do meu irmão. Aí tem crente que faz isso. Tem crente safado. Porque está na Bíblia: não cobiçarás, meus irmãos. Ele está cobiçando, ela está cobiçando. Então, como é que dá para ser crente assim? Como é que o Evangelho não tem lei? Como é que o Evangelho não tem obrigação? Como é que o Evangelho não tem proibição? O Evangelho tem proibição, o Evangelho tem obrigação. A diferença é que nós obedecemos não para buscarmos a salvação, porque já encontramos em Cristo. Estamos em Cristo agora, e em Cristo nós somos potencializados pelo Espírito para viver a ética do reino de Deus, que diz: não matarás. Amém, meus irmãos? Então lá, já expliquei o que é legalismo e o que é antinomismo. Paulo rejeita o legalismo duramente. Você lê lá em Filipenses, vamos ler rapidinho. Filipenses capítulo 3, versículo 3 e 4. Filipenses capítulo 3, versos 3 e 4. Então Paulo vai rejeitar tanto o legalismo quanto o antinomismo. O que diz aí Filipenses 3, versos 3 e 4? Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro que pode confiar na carne, ainda mais Deus. Paulo está combatendo a letra da lei aqui. Não é a circuncisão que faz nós ser filhos de Deus. Não é o cumprimento irrestrito da lei que nos faz ser filho de Deus. Ele diz: olha, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito. Não é a operação da fimose que vai me dizer hoje que eu sirvo a Deus. Circuncisão é isso, é a operação da fimose, o corte do prepúcio, que era um sinal da aliança. Não é isso que me faz ser filho de Deus. O que é que me faz ser filho de Deus? E nos gloriamos em Jesus e não confiamos na carne, não confiamos na letra da lei, como vocês estão fazendo para dizer que são filhos de Deus, mas nos gloriamos em Cristo, porque em Cristo somos circuncidados na alma para a glória de Deus. Amém? Também combateu contra o antinomismo, a ideia de que não há regra, de que não há lei. Vamos ler Romanos capítulo 1 e versículo 7. Romanos 1, 7 diz assim: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz. É isso mesmo? Romanos 1, 7? Não, vamos ler 1 Pedro, que é melhor. 1 Pedro 15. Apesar que ele está falando da graça ali, mas vamos ler 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Aqui, 1 Pedro capítulo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou. Combateu essa ideia de que não há lei. Ora, irmão, se ele é santo, que nós também sejamos santo. Para ser santo como ele é santo, eu tenho que ver como que eu tenho que me colocar diante de Deus para me considerar santo. Ora, eu tenho que amar. Aí Jesus facilitou para a gente os mandamentos. Os 10 ele fez 2. Eu tenho que primeiro amar a Deus sobre todas as coisas. Eu santifico minha vida. E o segundo,
Amar o próximo como a mim mesmo. Pronto. Amo a Deus, amo o próximo, eu me torno santo como Ele é santo. Então, que ideia é essa de que não há lei no Evangelho? Que ideia é essa que não há obrigação? Que eu posso viver como eu quero? Que eu posso andar do jeito que eu quero? Que eu posso fazer as coisas do jeito que eu quero? Que Evangelho é esse? Os princípios morais de Deus são atemporais, irmãos. Aquilo que foi estabelecido lá no Antigo Testamento tem validade no Novo Testamento. Aquilo que ele diz lá atrás, há mais de 5.000 anos, não matarás, ele disse no século I, não matarás, e continua dizendo no século 21, não matarás. Por quê? Os princípios morais de Deus são atemporais, não depende de tempo, não depende de época, não depende de circunstância, não depende de cultura. Ele é válido em qualquer tempo, em qualquer época. Se Jesus vier, demorar para vir 1.000 anos, daqui a 1.000 anos, esse não matarás continuará valendo para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Portanto, nós que cremos e obedecemos a palavra de Deus, rejeitamos as duas posturas que desvirtuam a fé cristã. Rejeitamos o legalismo, não fazemos, temos que ser. Rejeitamos a ideia de que não temos obrigação, de que não tem lei no Evangelho, porque tem lei no Evangelho que nós temos que seguir à risca em nome de Jesus. Avance, irmão. A cólera é o primeiro ato para o homicídio. Por isso que pastor Osiel começa a lição dizendo que a cólera é a antessala do homicídio. Na alma humana é que muita gente anda matando muita gente. Na alma humana há muita gente matando seus irmãos todo santo dia, desejando a morte, desejando que ele se dê mal na vida, desejando que ele se arrepende todinho. Mas aí, como ele é um legalista, ele faz, aí ele até vem para a igreja, ele até parece crente, ele até ora como crente, ele até canta como crente, ele até se veste como crente, mas na verdade lá na alma dele está um sentimento de querer ver o irmão se dar mal na vida, porque é o desejo que está abrigado na alma dele. Por isso que a cólera é a antessala para o homicídio. Irmãos, é por isso que o diabo, quanto mais ele puder esvaziar as CBDs, ele vai esvaziar, porque aqui é o lugar onde nós aprendemos a viver como gente, aqui é o lugar onde nós aprendemos a viver como crente. Então é por isso que ele esvazia a EBD, é por isso que ele põe uma preguiça desgraçada no povo, de não levantar de manhã para vir para a igreja aprender a palavra. É por isso que ele fica roubando os domingos dos crentes, colocando coisas na vida do crente para o crente fazer, para não ter a clareza do Evangelho. Porque, querido, se nós formos verificar quanto de nós estamos encolerizados, como diz o pastor José Carlos de Lima, quanto de nós estamos envenenados com o veneno da cólera, e aí achamos que é natural. Faz parte da minha estrutura. Faz parte da sua estrutura, mas não pode ser abrigada como um ninho de passarinho dentro de você. Então é por isso que ele faz isso que ele faz aqui, é por isso que ele faz essa bagunça de tirar o povo das EBDs, para que não seja esclarecido, para que fique abrigando esse monte de lixo e no final da vida vá para o inferno com a Bíblia na mão. Jesus, o sexto mandamento, Jesus não anulou o sexto mandamento, está lá em Êxodo capítulo 20, verso 13, e Deuteronômio 5, 7. Mas ele elevou o seu entendimento e revelou que a cólera é o homicídio contra o irmão. Vamos ler, irmãos? Vamos ler 1 João capítulo 3, versículo 15. Vamos ver o que João diz lá. Então Jesus pega o sexto mandamento, diz: olha, eu vou mostrar para vocês o espírito desta lei, não matarás. Eu vou mostrar a vocês que a cólera, ela é o próprio homicídio. Você não precisa matar
para ser considerado um homicídio. Se você abrigar cólera na sua alma, você já é um homicida. O que ele diz aí, 1 João capítulo 3, verso 15? Qualquer que aborrecer a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanência nessa vida, na vida eterna. Como é que diz o texto? Deus está assim: qualquer que aborrece seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente. Olha o sexto mandamento sendo elevado à potência. Olha o sexto mandamento sendo explicado no espírito da lei. Qualquer que abrigar ódio no seu coração, na sua alma, é considerado como o que, meus irmãos? Como homicida. Agora, meus irmãos, será que tem muito homicídio em nosso meio ou tem pouco? Partindo desse princípio, Meu irmão, qualquer que odeia seu irmão é o quê? Um homicida. Eu não preciso matar, literalmente, mas se eu odiar o meu irmão, eu já sou um homicida. Irmão, você pode ter suas diferenças, você pode até ter suas diferenças. O que você não pode fazer? É odiar. Odiar, jamais. o mais importante a parte B desse diz: nenhum homicida tem permanência nele a vida eterna. É o mais importante. Pronto, nenhum homicida tem parte na vida eterna. Percebe, irmão, quanta gente dentro da igreja que não tem a vida eterna dentro de si, dentro da igreja. Agora, você acha que o diabo vai deixar uma pessoa dessa vir aqui uma manhã dessa para ser esclarecida? Ele quer que essa pessoa continue com o fogo do inferno ardendo em sua alma. Porque, irmão, um crente que odeia, não venha dizer para mim que o Espírito Santo está ali. Pastor, mas dentro desse odiar que fala assim, você pode ter as pessoas, eu tenho, eu posso falar assim, gente, estou chateada com aquele irmão, sabe? Mas eu não quero chegar muito perto dele. E aí a gente se contradiz com isso, porque a gente fala, eu não odeio, eu não tenho raiva, mas eu também não quero ficar perto. Mas aí dentro de você está falando algo, se você não quer ficar perto, porque tem alguma coisa estranha. Sendo que aí dentro desse contexto aqui, nosso estudo certo, nosso estudo de origem, aí Jesus fala assim, que se nós temos alguma contra, mesmo que nós não ofendeu, se a gente achou que aquele irmão tem alguma coisa contra nós, então o que a gente tem que fazer? Até temos que Já fomenta o ódio. Tá? A obrigação de chegar lá, deixar a oferta, chegar lá está imposta aqui, não vamos chegar nessa parte. O que eu estou dizendo é o seguinte: diferença vai ter, irmãos. O que eu não posso fazer é abrigar ódio, é isso. Pronto. Te fizeram alguma coisa? Fizeram. Passou, não abrigue ódio. Não deixe ele ficar como ninho de passarinho lá dentro de você. Esquece. Porque senão você não tem parte na vida eterna. E nós lutamos para quê? Nós lutamos para ter a vida eterna. Amém, meus irmãos? Essa é a nossa luta, essa é a nossa batalha. Então, João diz: se eu odiar, eu sou considerado um homicida. O verbo usado em Mateus 5,2 revela a natureza dessa ira. Provocar, incitar a ira, estar zangado, estar furioso, é o que aconteceu lá com Caim, em Gênesis capítulo 4, versículo 4 e 5. O que Caim estava sentindo pelo seu irmão? O que Abel fez para Caim, irmão? Diz para mim. eu trabalhei por causa do curso, trabalhei de Caim, e aí assim, Deus se colocava no meu coração, desde a palavra dele, eu comecei a ver. Olha, antes de tudo acontecer, Deus já estava alertando Caim, olha para ficar dentro de você, porque coisas ruins vão acontecer se você não deixar desse sentimento ruim. Então Deus já estava precavendo, mas o que Abel fez para Caim? Nada. Há pessoas da mesma forma, gente.
O espírito humano não mudou, o espírito humano é assim. Mas você não fez nada. Ele inventou algo que não existia. Sem o irmão fazer nada. O que o irmão fazia? O irmão só ia lá, apresentava a oferta dele diante de Deus, eu recebia e acabou. Ele dava a oferta dele do jeito que ele queria lá, mas Abel mesmo não fez nada. Mas ele abrigou lá uma inveja, um ódio miserável dentro dele, que acabou levando para o assassinato, para o homicídio. Por isso que o pastor Zé diz que a cólera ou o ódio é a antessala do homicídio, porque ele não nasce no ato. O homicídio não nasce no ato, o homicídio nasce na minha alma. Eu odeio, eu planejo a morte, eu vou lá e executo. Então ele não se tornou um homicida no ato do homicídio, ele se tornou homicida lá já dentro da alma dele, ele já matou o indivíduo. Ele só está esperando uma oportunidade de matar literalmente. Como nós não temos coragem de matar literalmente, porque nós temos medo de ir preso, então nós pedimos para outro fazer. Para quem nós pedimos? Pedimos para Deus, mate ele por mim. Mas nós já somos um homicida. Amém, meus irmãos? Vamos lá, avança. Agora, meus irmãos, como é que Caim matou Abel? Olha lá, 1 João 3,12 revela: não sejamos como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. O termo usado lá por Caim, matou, irmãos, revela como que Caim matou Abel. Sabe como é? A Bíblia diz que a terra clama pelo sangue de Abel. Ora, se a terra clama, o próprio texto de Gênesis também vai revelar como ele matou. Tamanho era o ódio. Como é que Caim matou Abel, meus irmãos? Pelo texto. Ele degolou o seu irmão, que nem degola um animal. O sangue caiu. A terra clama pelo sangue de Abel, porque Caim ele degolou. Tamanho era o ódio que ele tinha do seu irmão, pelo seu irmão ter feito absolutamente nada, só servir a Deus. Irmão, se você servir a Deus certinho, de verdade, alguém vai te odiar. Algum filho do capeta que está entre nós vai te odiar. O que aconteceu com Abel? Por que nasceu ódio no coração de Caim? Só pelo fato do irmão servir a Deus direito. Nasceu o ódio, a inveja no coração de Caim. Você acha que vai ser diferente comigo e com você? Se você quiser servir a Deus direitinho, certinho, você acha que não vai incitar o ódio na alma de alguém? De algum filho do capeta que está entre nós? Vai, irmão. E se você continuar a leitura de 1 João capítulo 3, ele vai dizer que aquele que não ama seu irmão ainda não está na luz. Se ele não está na luz, ele está onde? Nas trevas. Se ele está nas trevas, ele é filho de quem? Das trevas. Se ele é filho das trevas, logo treva, quem está na treva, quem comanda a treva, um raciocínio lógico é o capeta. Então ele é filho do capeta, mas que está entre os filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Aí depois o povo fala que eu sou duro, né? Não é que eu sou duro, eu só digo o que está na Bíblia. Eu só falo o que está aqui na palavra de Deus e nada mais. De uma forma direta, sem rodeio, sem frescuragem. Que não adianta eu ficar aqui com papagaiada, com palavra bonita, e você não entender nada que eu estou falando. Então eu falo logo o que tem que ser falado para todo mundo entender de maneira clara e objetiva, meus irmãos. Então se eu aplico isso, ora, eu sou homicida. Minha vontade é fazer como fez Abel, Caim. Se pudesse eu, tem hora que a gente fala assim, minha vontade é fazer o que com esse irmão? Minha vontade é enforcar. Nada, minha vontade é degolar, quem cair, e ver o sangue cair e a cabeça pro outro lado. Pode avançar, João. Pode ser também levado, esse é o fim desses dias, né? Que a gente não, por exemplo, o marido. A gente esquece que o nosso marido, além de ser marido, ele tem algo a mais, que é nosso irmão em Cristo Jesus. E aí, às vezes, a gente trata uns nossos da casa como se ele não pertencesse ao mesmo reino. Mas E aí a gente começa a lançar essas coisinhas assim dentro da nossa casa. E aí Deus fala, se você não ama Deus, você não vai amar o seu marido nem seu filho, né?
É o que o texto de João vai dizer. Tá certo, meus irmãos? Ponto 2. Agora, no contexto bíblico, a Bíblia nos ensina que podemos irar-nos, mas não podemos pecar. Está lá em Salmo. Você lê Salmo 4, verso 4, vai dizer: você pode até irar. O que você não pode fazer? Você não pode partir para ação. É o que Paulo diz lá em Efésios 4, 26. Irai-vos, mas não pequeis. Você pode até irar, irmão. Você pode até ferver em ira. O que você não pode fazer? Jogar uma panela de óleo quente em cima do seu marido. Entendeu, irmão? Então você pode se irar. O que você não pode fazer? Você não pode dar vazão à ira, irmão. Porque se você der vazão à ira, você comete loucura. Você não vê no trânsito, o cara do nada vai lá e mata o outro, assim, pum. Porque ele foi tomado da cólera de uma forma tão grande que ele não dominou aquilo e a ira pediu a ação dele. Qual foi a ação? Matar o cara. Direto. Isso eu estou dando só um exemplo. A gente conhece o irmão, o nome dele, ele era pedreiro, trabalhava com os João, era de obra, ele era crente da Assembleia de Deus de Belém, lá na Mirante, obreiro, tudo, levava a gente para visitar, e o nosso não era nem crente. E esse irmão, ele era tão bruto no trânsito, que ele várias vezes desceu para afrontar uma pessoa. Aí o João fala: já pensou se difícil no tempo desse? João, não era cristão hoje. Então é isso, irmão. Posso irar? Posso, natural. Porque eu não posso, dá vazão a ela. Então a gente pega na Bíblia: Oséias ficou irado, o próprio Cristo ficou irado, mas não pecaram. Essa é a diferença. A ira não pode dominar a nossa alma. Nossa ira deve ser examinada e se brota de um espírito reto ou se da nossa natureza pecaminosa. Vamos ler Gálatas capítulo 5, versículo 20. Qual que é a ira? A ira reta é aquela ira que você tem em relação ao pecado, não em relação à pessoa, em relação ao pecado, em relação àquilo que é errado. Essa é uma ira reta. Não vamos dizer uma ira santa, mas é uma ira reta. Não é uma ira que te pede assassinato, que te pede desgraça. Você fica irado em relação ao pecado, em relação àquilo que é errado. A gente tem que examinar. Essa ira que eu tenho aqui, ela é uma ira reta, é uma ira pecaminosa? Vamos ler Gálatas capítulo 5, versículo 20. Rapaz, esses slides são errados para dar, não, hein? Idolatria, feitiçaria. Faltei aula de português. Pode ler. A idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Ah lá, tudo isso é fruto do quê? Do Espírito? Não, tudo isso é fruto da carne. Então um crente irado, um crente encolerizado, esse crente está na carne, meus irmãos. Esse crente não está no Evangelho, porque quem está no Evangelho está em Espírito. Quem está fora do Evangelho está na carne. Então a ordem bíblica é que não devemos ser dominados pela ira. Vamos ler Hebreus capítulo 12, versículo 15. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Podemos até irar, meus irmãos. O que não podemos é ser dominado pela ira, dominado pelo ódio, pela raiva. Isso não, isso nós não podemos. Olha o que diz Hebreus 12, 15. É isso, Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. A raiz da amargura brota do ódio, da ira, da cólera. Quando é que você fica amargo? Quando você é tomado pela cólera, pela ira, pelo ódio, você fica amargo, você fica azedo. Aí olha o que o autor diz: ninguém se prive do que, meus irmãos? Da graça de Deus. Então, irmão, percebe que tem muita gente que está privado da graça de Deus dentro da casa de Deus. Crentes envenenados, crentes encolerizados, crente odiando, crente irado.
Querido, esses dias eu passei por uma pessoa, não vou dar o nome do santo, falta de ética, mas o santo virou a cara para mim. Eu digo, aí vocês falam, isso é filho de Deus ou é filho do capeta? Sabe, não, mas eu digo para tu, é filho do capeta. Porque filho de Deus que anda na luz, ele resolve os seus problemas. Amém, meus irmãos? Filho de Deus faz o que a Bíblia diz: deixa a sua oferta no altar e vai resolver os seus problemas e depois volta. E filho do capeta? Filho do capeta não. Filho do capeta vem sabendo que está devendo, sabendo que tem coisa errada, e ele fica fazendo para mostrar para os outros que ele é, mas ele só está fazendo, mas ele não é. Amém, meus irmãos? Vocês não vão me ver virar cara para ninguém. A pessoa pode aprontar o diabo comigo, irmão. Virar cara não. Abrir garrote não. Porque eu estou lutando para ir para o céu, não é para ir para o inferno. Então, querido, se eu tiver que passar por cima de mim mesmo, do meu ego, do meu orgulho, eu passo, porque eu quero morar no céu. E quem quer morar no céu passa por cima dele mesmo, não é por cima dos outros não. Filho do capeta passa por cima dos outros. Filho de Deus passa por cima de si mesmo para alcançar a glória celeste. Amém, meus irmãos? Filho de Deus engole o seu orgulho. Filho de Deus engole a sua soberba. Se precisar se humilhar, se humilha, porque ele quer entrar na glória celeste. Agora, filho do capeta faz tudo diferente do que eu estou falando. Ele sobe em cima do tamanho e diz: não, eu não vou procurar ninguém, eu não fiz nada para ninguém, não, meus irmãos, a Bíblia diz: deixa sua oferta lá no altar e vai se reparar, vai se consertar, vai fazer o que você quiser. Pode avançar, João. Nele, mas a gente começa a ver a podridão que está em volta de nós mesmos. Aí o capeta não quer que ninguém veja isso. E aí a gente quer lutar contra isso. E aí eu vejo pessoas assim, aí quando eu falo, eu não quero ver isso, mas não tem como. Então, fora a gente pode falar. Assim, as pessoas, eu falo assim, aí a gente vê pessoas, né, que aparentemente, né, fazem tudo isso e fazem coisas que eu falo, Senhor, eu penso, por que ela não sente a vergonha dessas atitudes? Porque é uma pessoa. Porque nós acabamos de ler aqui. Essa pessoa está privada da graça de Deus, irmão. Quem está privado da graça de Deus não consegue se enxergar como um pecador, irmão. Esse é o problema. Quando você está privado da graça de Deus, você não se enxerga mais. Você se enxerga como você quer se enxergar. Você se enxerga como justo. Aquele irmão que ministrou o Magalhães. Pastor Magalhães. Ele pegou uma coisa tão simples, que impregnou tanto no meu coração naquele dia aqui. E eu falei, Senhor, é isso que nós precisamos chegar. Pegou a dívida do vendedor da venda lá, veio alguém lá e pagou aquela dívida. Assim foi Jesus, pegou a nossa dívida do prego. Estamos lá no prego lá da dívida do pecado e nos reconciliou com Deus. E aí uma coisa tão simples, faz você se enxergar a grandeza de Cristo, o amor de Cristo, e ver a desgraça que você era e Jesus mesmo assim teve. Então, por isso que a gente não pode se privar da graça de Deus, para a gente nos enxergar exatamente quem nós somos. Terceiro ponto, valor da pessoa humana. Em Mateus 5,22, Jesus enfatiza o valor da pessoa humana. Então ele diz lá, olha, quando eu chamo alguém de raca, eu estou dizendo que essa pessoa olha o que significa a palavra raca: inútil, cabeça oca e vazia, e é uma ofensa grave igualada à blasfêmia.
Quando eu chamo alguém de louco, significa, eu estou chamando meu irmão de louco, estou chamando meu irmão de ímpio, de incrédulo e moralmente errado também. Então, se eu chamar de raca, de inútil, cabeça oca, vazio, de louco, estou dizendo lá que é um ímpio, é um incrédulo, eu sou réu do fogo do inferno, como diz a Bíblia. Réu do fogo do inferno. Então, eu não posso abrigar esse tipo de coisa em relação aos meus irmãos. Nem de bobo ele não pode chamar. Tá? Doido, louco, está aqui. A condenação, então, essas questões, irmãos, lá, antigamente, quando chamavam alguém de raca ou de louco, essas questões eram resolvidas no sinédrio. Era feito um julgamento, e dependendo, e na maioria das vezes o cara era condenado porque chamou o irmão de raca ou chamou o irmão de louco, era chamado sinédrio e o cara era condenado. Aí Jesus diz: tal pessoa é digna da condenação do que? Do inferno. Irmão, o que Jesus está querendo dizer? Não é o pastor Luiz que está querendo dizer, é Jesus que está deixando bem claro: quem abriga ódio no coração é digno do que? Dos céus. Ele está dizendo que é digno do que? É digno do fogo do inferno. Não é o pastor Luiz que está dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Se você ler lá, vamos ler, para não dizer que sou eu que estou dizendo, vamos ler Mateus capítulo 5. Agora, priva o pessoal, porque aí o pessoal fica nessa vida miserável. Olha lá no finzinho do capítulo 22, do capítulo 5, verso 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Então, é uma opção que você faz. Você quer sentir ódio? Você quer abrigar ódio? Problema seu. Saiba que você é digno do fogo do inferno. É um problema seu, não é meu. O meu problema é falar para você que se você abrigar isso, você vai para o inferno. Agora o seu problema é se você quer ir para o céu, se você quer ir para o inferno. É um problema seu, não é meu. Meu problema está sendo resolvido hoje, porque eu estou esclarecendo você. Se você continuar odiando seu irmão, praguejando, encolerizado contra seu irmão, tu vai para o inferno. Ué, vai fazer o quê? Vai para onde? Não tem para onde lugar. Não vira purpurina. Não vai para o fogo do inferno. Não tem para onde correr. Avança, irmão. Jesus mostra que a vida humana tem um valor sagrado. Não mate, não tenha ódio, não abrigue ódio, não se encolerize, não fique irado, não fique furioso, não fique raivoso, porque a vida humana tem um valor. Por que a vida humana tem um valor? Porque quem criou cada ser humano foi Deus. E quem mantém a vida de cada ser humano é Deus também. Se você está aqui hoje, é porque Ele fez a manutenção da sua existência para você estar aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus. É a mesma coisa com o seu irmãozinho lá do outro lado. Ele que faz a manutenção da vida daquele irmão. Por quê? Porque a vida humana tem um valor imenso. Ainda que para os homens a vida está valendo menos do que R$1, mas para Deus a vida tem um valor inestimável. Tanto é valorosa que Jesus morreu por cada um de nós. Então por que nós vamos ficar matando o povo toda hora? Por isso a acepção de pessoas é condenada na Bíblia. Atos capítulo 10, versículo 34. É por isso que eu não posso fazer acepção de pessoas e pessoas. Uns eu quero bem, outros eu quero mal. Não, toda pessoa humana tem valor intrínseco em si. O pior dos seres humanos tem valor intrínseco em si. Por quê? Porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Avance. A oferta do altar. Está lá, Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Nesse texto Jesus leva seus discípulos a examinarem a si mesmo, pois para Cristo é inconcebível o cristão oferecer a oferta no altar. Para ele é inconcebível. Como é que um crente que está odiando outro crente vai oferecer alguma coisa para Deus? Como é que um crente que está odiando outro crente vai louvar a Deus? Vai dar glória a Deus, vai dar aleluia, vai ofertar? Como é que, na mente de Jesus, isso é inconcebível? Por isso ele fala, ó, deixa aí, vai lá, se ajeita, se arruma e vem. Por quê? Porque se você fizer assim, o seu culto não vai ser aceito. A sua oferta não vai ser aceita. O seu louvor não vai ser aceito. Sua oração, não, nada que você fizer vai ser aceito.
Se você doar toda a sua riqueza, não vai ser aceito. Porque eu tenho que deixar aqui as coisas aqui, o altar, e lá tirar esse ódio da minha alma, para que eu possa oferecer um louvor digno diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Pois é uma contradição dizer que ama a Deus e não ama seu irmão. É o que João diz em 1 João capítulo 4, versículo 20. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus a quem não vejo, e não amo meu irmão a quem eu vejo? Como é que eu digo isso, irmão? Não, é um contraditório. Eu amo a Deus, mas não meu irmão. Irmão, se eu amo a Deus, eu amo o meu irmão, porque o amor de Deus, segundo Paulo, o amor de Deus me constrange a amar o meu irmão, o meu próximo. Ainda que ele me odeie, mas eu tenho que amá-lo. Ainda que ele quer o meu mal, minha ruína, mas eu tenho que amá-lo. Porque essa é uma ordem divina, é uma obrigação minha que eu tenho que cumprir se eu quiser entrar no céu. Para o judeu, a oferta era algo sagrado, onde ele reconhecia a bondade de Deus. Por isso que quando você vem aqui, você tem que estar com a sua vida zerada, resolvida. Porque quando você vem aqui adorar, louvar o Senhor, você está reconhecendo a bondade de Deus na sua vida. Como é que você pode reconhecer a bondade de Deus na sua vida, odiando aquele que está do seu lado? Querendo o mal daquele que está do seu lado, querendo que ele se arrebente todo. Como é que você pode oferecer alguma coisa para Deus? É oferta que não vai ser aceita. Mas não adianta reconhecer a bondade de Deus e odiar seu irmão. O verbo reconciliar tem o sentido de mudar a mente de alguém, renovar a amizade. É esse tema encontrado uma única vez em Mateus capítulo 5, versículo 24, que diz assim: deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então a palavra reconciliar, ela traz o sentido de mudar a mente, renovar a amizade. Se a amizade está embotada, vai lá e renove. Ah, mas ele não quer. Se ele não quer, já é um problema dele, mas pelo menos você tentou, pelo menos você fez alguma coisa, para não abrigar o ódio, para não abrigar a cólera, para não ficar envenenado a vida toda, como alguns que andam envenenados a vida toda. E alguém perguntou para mim: o que vai ser dessa pessoa? Eu digo: se não se converter, vai para o inferno. Vai fazer o quê? Entra algum envenenado no céu? O que a Bíblia diz? Que no céu não entra pecado. Ora, se no céu não entra pecado, quem abriga ódio, quem abriga cólera, quem abriga ira, é um pecador. Portanto, ele não vai entrar no céu. Simples, meus irmãos. Os irmãos falam que eu sou duro. Eu não sou duro, eu só falo o que está aqui, meu Deus. Portanto, o ensino é claro: não há relacionamento correto com Deus se não houver relacionamento correto com o seu irmão. Se não houver relacionamento correto com o seu irmão, não há relacionamento correto com Deus. Tem muita gente que não está tendo relacionamento correto com Deus, porque não tem relacionamento correto com os seus irmãos. Amém, meus irmãos? Avance, irmão. Ele fica na desavença. Em Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26, assim está dito: reconcilia-te depressa com teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último cêntimo. Acerta rápido. Se conserta rápido enquanto você tem condição, enquanto tem possibilidade, enquanto está vivo. Porque tem muita gente que espera o cara morrer. Ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu queria que ele morresse mesmo, mas e agora? Como é que vai ficar a minha vida? Para onde será que eu vou? Vai para a terra do pé junto. E se não se converter, vai ser jogado de cabeça para baixo, com pés e mãos amarrados. Então, conserta enquanto há tempo, enquanto há possibilidade. Amém, meus irmãos? Então, a relação do versículo 23 e 24, onde esses versos falam da adoração, e os versos 25 e 26
têm um aspecto legal, mas ambos falam do perigo das desavenças entre os irmãos. Tanto o versículo 23 e 24, quanto 25 e 26 fala desse perigo que corremos quando estamos tretados com os nossos irmãos, quando estamos brigados com nossos irmãos, quando estamos de mal dos nossos irmãos. É um perigo. Você pode morrer e ter uma surpresa quando acordar do outro lado. Os versos 25 e 26 mostram o caminho da solução para tal situação, sem que precise apelar para o tribunal como era feito naquela época. Qual é a solução? Vai lá, não espera vir, vai você, Pastor, e faça o que tem que fazer logo. isso é com relação ao meu irmão, A qualquer pessoa, que é o reino também. a qualquer pessoa, porque a pessoa humana, ela tem valor, independente se ela é crente ou não, ela tem valor. É a pessoa humana, independente se é crente ou não, faça a sua parte e faça rápido. Esse dia encontrei com alguém, e ele veio, e a pessoa veio, pediu perdão. Falei, irmão, fique em paz. O mesmo céu que você quer entrar, é o mesmo que eu quero entrar. Toque sua vida e vamos para o céu, porque o nosso alvo é o céu, nosso objetivo é o céu, não é a terra e nem o inferno. O nosso objetivo é o céu. No céu não entra pecado, nem tristezas e nem dores. Irmão, quanta gente triste, quanta gente com dor no corpo, porque abriga ódio na alma. Irmão, isso é veneno. Sabe por que é veneno? Quando você abriga ódio no seu coração, na sua alma, o seu corpo libera toxina. Fel de amargura. Esse fel de amargura é toxina que o seu corpo está liberando dentro do seu corpo, que vai virar uma doença, que vai acabar com você. Então, libera tudo que você tem que liberar, perdão, o que você tiver que liberar, para que o seu corpo libere, não toxina, mas libere substância que lhe faça sentir bem com você mesmo, e com Deus e com o seu próximo. Amém, meus irmãos? Vejamos o que Paulo nos mostra sobre essa questão em 1 Coríntios capítulo 6. Vamos ler esse último texto aqui, meus irmãos. 1 Coríntios capítulo 6, verso 1 e verso 5. Quem achou pode ler para mim rapidinho. 1 Coríntios capítulo 6, verso 1 diz assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Verso 6: mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Paulo está dizendo, agora é assim que vocês resolvem as coisas de vocês? Diante dos infiéis? Vocês têm que resolver suas questões entre vocês e não diante dos infiéis. Avance, irmão. E aqui nós terminamos a nossa lição com a recomendação: não abrigue nenhum lixo emocional dentro de você, principalmente, ou dentre vários lixos, o ódio, porque o ódio na Bíblia, ele é comparado ao homicida, e nós vimos hoje que homicida não tem parte no reino dos céus. Amém, meus irmãos? Se tiver alguma coisa contra alguém, tiver algum ódio abrigado, se desfaça dele, porque o seu objetivo é o céu, e sempre deve ser o céu. Amém? Fique de pé, vamos agradecer ao Senhor.